coisa, se colocar, é só parar aí que eu falo, viu? E Tá como eu bom. estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o aluno pedindo para entrar. Aí, se tiver alguém aí pedindo para entrar, tu me avisa, tá bom? Tá bom. Eu só consigo ver a tela que eu estou compartilhando, eu não consigo ver essas outras coisas aí. Tem até uma forma de fazer isso, mas eu não vi ainda. Bom, gente, como eu expliquei anteriormente, a gente vai trabalhar essa questão da localização, das posições. Vocês dos sétimos anos estão vendo isso em geografia com o seu Givaldo ou com a professora Ruby, que está trabalhando as regiões. Então, vocês já sabem o que é regionalizar, vocês já sabem o que é tratar um ambiente por regiões. A gente explicou lá que era um recorte espacial, grosseiramente chamando de um pedaço do território com determinadas características comuns. Dos estados da federação, esse vocês conhecem bem, né? Que estado é esse aí? Quem quer dizer? Vamos lá? Quem sabe que estado é esse? Ó, nesse pequeno aqui, ó, tem o nosso país, que é Brasil. Aí dentro do Brasil ele tira aqui o estado do Ceará, que é esse grandão aqui, é a nossa unidade da federação. Aqui no sul do Ceará, você vai observar a região onde nós estamos. Vamos observar o Ceará dividido em regiões maiores. O estado do Ceará ele pode ser dividido em mesorregiões. O sul, que é aqui onde nós estamos, aí tem a região centro-sul e os sertões, que fazem fronteira com o sul do Ceará, tem a mesorregião do Jaguaribe, a mesorregião do noroeste, a mesorregião do norte e a mesorregião da metropolitana de Fortaleza. Esses são recortes ou regiões maiores para dividir o território do Estado, para facilitar os planejamentos, as orientações, de modo que, na hora de estudar o Ceará ou algum aspecto relacionado ao Ceará, não precise você estudar todo ao mesmo tempo, que fica mais difícil. Então, a gente estuda como? Ou através desses recortes de mesorregiões, que são áreas maiores, ou de micro-regiões, que são áreas menores. Dentro dessa divisão que vocês estão vendo em mesorregiões, tem essa aqui. Vocês já devem ter conhecido que essa aqui é a região o quê? Região sul do Ceará. Essa partezinha de verde no sul do Ceará, ela está nesse mapa aqui. Deixa eu aceitar esse minuto, tá? Voltando. Essa região que vocês estão observando é composta por mais de 30 municípios, onde está Juazeiro, onde está a nossa escola, o nosso município, Barbalha, Crato e as cidades vizinhas. Essa região aí, essa mesorregião do Ceará, é chamada de Sul. Dentro dessa região existem outras divisões, né? A gente sabe que a gente viu quando estava estudando região do Brasil que dentro de uma região pode dividir sub-regiões. Por isso que essa é chamada de mesorregião e as outras são chamadas de sub-regiões, micro-regiões. Então, essa região sul, que vocês observaram de verde aí, é essa região aqui com pouco mais de 30 municípios no sul do estado do Ceará. É essa região aqui que a gente se propõe a estudar nesses estudos nossos do município de Juazeiro, chamados estudos regionais. Mais especificamente, a região metropolitana, a gente vai já ver um pouquinho lá do que seria. Passando para esse slide agora. Esse slide aqui dá para a gente ver bem direitinho. Aqui já não são mais mesorregiões, aqui são micro-regiões. Está vendo que elas são menores? Interessa a gente aqui apenas essas que estão observando no mapa. Então, observem aí, a partir da 27, tá vendo? Ó, 27, que é a micro-região de Vaze Alegre. Tá vendo? Ó, 27 de Vaze Alegre. Quais são os municípios que você vai encontrar? Antonina do Norte, Tarrafas, Cariús, Vaze Alegre. Depois, a micro-região 28 é chamada de Lavras da Mangabeira. Aí você observa Lavras,
Palmirim, Baixio e Mari. Depois tem a região que a gente chama de Chapada do Araripe, que está aí com o número 29, esse rosa clarinho, onde tem os municípios de Araripe, Potengi, Assaré, Campos Sales. Bem aqui, ó, Salitre. Na outra região aqui, essa 29, chamada Chapada do Araripe, aí tem a região Caririaçu, que está com o número 30, está com esse rosinha aqui, ó, que tem os municípios de Caririaçu, Grangeiro, Farias Brito e Altaneira. Depois tem essa região que está com o número 31, que é um claro, cinzazinho claro, que tem os municípios Mauriti, Barro e Aurora, né? São esses três. Tem o município que está com o número 33, que é o de Brejo, no mapa 33, ó, aqui, ó, que tem Brejo Santo, Penaforte, Abaiara e Milagres. E aquela que está mais próxima de nós, é essa que a gente se propõe a estudar mais perto, que é a região do Cariri, que está com o número 32. Então, 32, região 32, nós temos quem aí? Jardim, Porteira, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro, Crato, Nova Olinda e Santana. Essa região aqui é a região do Cariri. Lembra daquela outra? Eu vou voltar para lá. Ó. Essa região aqui, que aparece no mapa agora, é o sul do Ceará, que é esse que aparece no mapa agora, pouco mais de 30 municípios. Dentro do sul do Ceará, que é uma macro-região, ou uma mesorregião, ó, dessas aqui, aí a gente vai ter essa subdivisão aqui que a gente terminou de ver, que são as micro-regiões, ou as regiões do Cariri, a região do Cariri de número 32, que tem os municípios que estão mais próximos da gente, né? Até aí, vocês entenderam? Está compreendendo o que eu estou mostrando? Sim, né? No texto de vocês, Marilene, quer falar alguma coisa? Não, né? Na hora que quiser, só dizer, viu? Não, só colocando que quando a gente fala em região do Cariri, só até aqui você percebendo pelas cidades que formam essa região, a gente percebe uma diferença da nossa região para as outras. Nós somos privilegiados, porque nós temos aqui juntinha as maiores cidades consideradas aqui na nossa região, né? A gente vê claramente, né, as divisas dos estados, por exemplo, quais são os estados que fazem divisa com essa região que a gente chama de sul do Ceará. Não estou falando do Cariri. Sul do Ceará é essa região aqui, que é uma mesorregião, que é maior, são mais municípios. No Cariri, quando eu falo do Cariri, são essas aqui, são regiões menores, né? São subdivisões, tá vendo, ó? Micro-regiões geográficas, tá vendo aqui, ó? Micro-regiões geográficas. Aí, nessas micro-regiões, nós temos a região que nós vamos estudar mais de perto, que é essas regiões aqui que estão mais próximo da gente, que é o Cariri, que está com o número 32. Tá certo? No texto que a gente enviou para vocês, eles falam sobre o município da região do Cariri. Lá no início ele diz assim, Marilene, quer ler ou quer que eu leia esse primeiro parágrafo? Leia, porque eu estou com o celular. Pronto. Ele diz assim, a região do Cariri cearense ocupa uma área total de aproximadamente 18.134 km² e uma população com mais de 1 milhão de habitantes, abrangendo os 32 municípios do extremo sul do Ceará, segundo dados do IBGE relativos ao ano de 2013. O Cariri cearense compreende a mesorregião sul, tá vendo que eu disse lá? E metade da mesorregião centro-sul. Deixa eu voltar aqui para vocês observarem. Olha, pega a região sul todinha, né? Pega parte da mesorregião centro-sul. Então, essa região aqui, se você observar, é além da região sul ou da região aqui, ó. Vou voltar para cá para você olhar. De verdinho tem a região sul e aqui tem a centro-sul. Vai para cá,
você observar aqui que tem a região sul e um pedacinho daqui que pega da centro-sul, que aqui são micro-regiões, que é isso que está dizendo o texto. O Cariri cearense compreende a mesorregião sul-cearense e metade da mesorregião centro-cearense. A mesorregião sul-cearense é dividida em 5 micro-regiões. Vou voltar para aquele mapa para você observar, que foi o que a gente trabalhou até agora, né? Ele fala quais são as 5 micro-regiões. Região do Barro, que está com 31, né? Essa região aqui que está Mauriti, Barro e Aurora. Depois ele fala a região de Brejo, ó, região de Brejo Santo, que está com o número 3. E Brejo está com o quê? 33, está aqui, ó. Pena Forte, Jati, Brejo, Abaiara e Milagres. Pega também o Cariri, que é esse aqui que está com 32, Jardim, Porteira, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro, Crato, Nova Olinda e Santana. Pega também a região de Caririaçu, está com o número 30, está aqui, ó, Caririaçu, Grangeiro, Farias Brito e Altaneira. Tá vendo? No texto de vocês tem tudo isso. E do Araripe. E o último qual é aí? Chapada do Araripe. Tá aqui a Chapada do Araripe com o número 29, ó. Chapada do Araripe, número 29. Pega Saré, Potengi, Araripe, Salitre e Campos Sales. Entendeu? Até aí? O Cariri cearense compreende essa mesorregião e mais uma parte dessa aqui, ó, que a gente chama de centro-sul, que é isso aqui que a gente está observando. E mais, embora ele... Oi. Falando aqui da região Chapada do Araripe, sim, a gente vê por que Campos Sales e Salitre é tão diferente o tempo, é quente. É porque já está mais lá distante, Marilene. Se eu colocar essa outra imagem aqui, ó, você vai ver que Potengi e Araripe, está vendo que eles já não fazem parte tão próximo dessa região que a gente chama de anfiteatro, que é essa região que nós vamos encontrar floresta, que nós vamos encontrar acho que tem alguém que vai entrar aí, que nós vamos encontrar, volta para lá, que nós vamos encontrar essa área de chapada e essa área de floresta, que dá um microclima diferenciado. Ela funciona como uma espécie de anfiteatro. Então, quanto mais próximo aqui, ó, da chapada, ou desse abraçar da chapada, que a gente chama de sopé da chapada, ele tem uma influência maior da Chapada do Araripe. Olha, Potengi como se distancia mais, né? E o Araripe também já está lá mais na parte de baixo, entendeu? Mais distante dessa influência aqui. Entendeu, Marilene? Eu digo isso porque eu trabalhei já em várias cidades, né, aqui do Ceará, e eu vendo que aqui na região do Cariri, essas cidades, elas são mais quentes. Elas se distanciam um pouco mais dessa influência e da influência da Chapada, porque o nosso microclima aqui, por exemplo, Crato, Juazeiro, Barbalha... Professora, eu não estou escutando, não está saindo som para mim. Não está saindo som para você? Deve ser alguma coisa aí no teu celular, na configuração. Porque está perfeito o som. Eu acho que é no teu celular aí. Dá uma olhadinha se tu não está com alguma configuração desejada para som. Então, vocês devem ter percebido que quando eu estava falando no texto, no primeiro parágrafo, a gente não falou de 2 micro-regiões aí, né? É exatamente o que vai falar no segundo parágrafo. Ele diz assim, embora faça parte da mesorregião centro-sul, a maioria dos municípios das micro-regiões Lavras, ó, a Mangabeira, está no 28, tá vendo? Ela não faz parte do sul, tá vendo? Ó? Ela faz parte do centro-sul. Ó, mas na divisão de micro-região, ela está aqui, né, como município da região do Cariri. Então, essa região 28, que está de Lavras da Mangabeira, Lavras,
Palmirim, Baixio e Umari, e ele cita outra situação aí, ó, que é a de Várzea Alegre, ó, que está com que número? 20, perdão, Várzea Alegre e qual é o outro? Lavras, Lavras, né, o 28, né? 28 e 27, não é isso? Pronto, 28 e 27. Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Está aqui, ó. Várzea Alegre, Tarrafas, Antonina e Cariús e Jucás. Embora esses municípios eles não estejam no sul, eles estejam no centro-sul, mas há uma relação mais próxima da maioria dos municípios com a região do Caribe do que com o Iguatu, por exemplo, do que com o Icó, entendeu? Então, embora eles não estejam na região sul, elas estejam na região centro-sul, mas a relação econômica, cultural é muito mais com a região do Cariri do que com a região do Sertão, por exemplo. Deixa eu voltar lá para o mapa, ó. A relação deles, embora eles estejam no centro-sul, é mais com a galera do sul do que com a galera dos sertões e do Jaguaribe. Entendeu até aí por quê que eles estão aí? Aí ele continua. A exceção é creditada aos dois municípios, Cariús e Jucás, ó, aqui, ó, Cariús e Jucás, portanto, não foram considerados nesse estudo, nessa pesquisa, e não trabalharemos esses municípios nas aulas seguintes. Vai dar tempo a gente ver todos esses municípios? Não, não vai dar. A gente vai selecionar os mais próximos da gente. Pois não, Marilene? Inclusive, quando eu trabalhava nessas cidades, que era um projeto do Unicef, o Unicef não colocou Cariús nem Jucás como sendo aqui, dessa região. A gente não trabalhou lá, porque o Unicef não interligava essas duas cidades com o resto das outras cidades que a gente trabalhou. Mas é justamente isso, é porque eles não fazem parte do sul, eles não fazem parte da mesorregião sul do Ceará, eles fazem parte do centro-sul e outros, inclusive, do sertão, né? Só que eles terminam ficando junto nessa divisão pelo fato de algumas cidades, como é o caso de Vaza Alegre, Tarrafas e Antonina, se relacionarem mais com a nossa região, denominada micro-região do Cariri. Tanto é, por exemplo, se você for na UCA, você vai encontrar gente de Antonina, de Tarrafas, de Vaza Alegre, que vem diariamente para a faculdade. Agora, Jucás e Cariús, não, ele já é separado, né? É isso mesmo. É exatamente como você está colocando, ele está mais distante, a influência não é a mesma, e o próprio projeto e as pesquisas mostram isso. Aí ele continua no terceiro parágrafo, dizendo assim: a região do Cariri cearense é limitada a oeste, vamos lá, olha bem agora, ó, é limitada a oeste, você vem para cá, aqui não é oeste, norte, ó, opa, ó, deixa eu voltar aqui. Está meio, ó, aqui é norte, né? Sul, leste e do outro lado oeste. Então, nós vamos começar olhando aqui pelo oeste. Quais são os últimos que você observa? Quais são os últimos que vocês observam aqui, ó? Só um minutinho, deixa eu tentar ajustar esse mapa aqui, que ele está querendo me fazer raiva. Aqui, pronto, deu certo, ó. Tem Campos Sales e Salitre, tá vendo aqui, ó? Então, a região sul do Ceará, ela é limitada aqui, ó, Campos Sales e Salitre, com outro estado. Qual é o estado? Quem lembra? Tá dando para ver aí, Marilene? Está, sim. Pronto, qual é o estado, pessoal? Ó, esses dois municípios aqui, Campos Sales e Salitre, eles limitam o estado do Ceará com outro estado. Qual é o outro estado, pessoal? Piauí, né? No sul, ele tem o município de Salitre, Araripe, Santana, Crato, Barbalha, Jardim, Penafó, Japi e Brejo. Esses municípios aqui limitam o estado todo do Ceará
com outro estado. Qual é o outro estado, pessoal? Tá aí o nome bem grandão, ó, Pernambuco. Então, do lado, Campos Sales e Salitre limita o estado do Ceará e o sul do Ceará com o Piauí. Ao sul, Salitre, Araripe, Santana, Crato, Barbalha, Jardim, Penaforte, Jati e Brejo limitam o estado do Ceará e o sul do Ceará com o estado do Pernambuco. A leste, nós vamos observar Mauriti, Barro e Aurora, e Palmirim, Baixio, que limita-se com outro estado. Que estado é esse, pessoal? Estado da Paraíba. Paraíba. Eu Isso. sempre E estou ao lá. norte, Marilena é mais paraibana do que cearense, só quer Mais viver passeando. E ao norte, que nós não vamos colocar aqui, eu não vou, mas são outros estados do próprio, outros municípios, perdão, do estado do Ceará, que fazem fronteira, né? Coloca aqui Aiuaba, Saboeiro, aí vamos subir aqui a Copiara, Iguatu, Cedro e Icó. Essas aqui limitam essa região que a gente chama de mais próxima da gente, das micro-regiões, né? Querem olhar outras micro-regiões? Olha aí, ó, quantas são, né? 33. Ela inicia lá pela região, não sei se eu vou conseguir puxar esse mapa ao máximo, vou ver se eu consigo para vocês olharem. Mas eu acho que não vou conseguir não, para a gente não perder muito tempo. Mas ela vai dividindo o estado do Ceará, ó, em micro-regiões, tá vendo? Ó? 18, 21 a 21, ó, Pedra Branca, Mombaça, Senador Pompeu, Solonópolis. Esse aí a gente não vai estudar, que não tem nada a ver com a nossa realidade regional de sul do Ceará, entendeu? Aí por isso que eu limitei a colocar na imagem o sul do Ceará, realmente, que era o que nós estávamos querendo compreender os municípios. Então, provavelmente, quais são os municípios que a gente vai estudar um a um? São esses municípios que estão na micro-região do Cariri. Então, essa micro-região aqui com o número 32, que tem 9 municípios, está vendo? Ó, Jardim, Porteira, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro, Crato, Nova Olinda e Santana, que nós nos propomos a trabalhar sertãozão nordestino. Nós temos microclima diferenciado, ou seja, se você, eu vou voltar para cá, eu fico indo e voltando porque realmente para vocês entenderem. Se você for para essa região da Paraíba, que é seco, se você vier para essa região do Pernambuco, é seco. Se você vier para essa região aqui do Pernambuco, é seco. É um clima semiárido, que tem como principais características a irregularidade de chuva, a escassez de chuva, a temperatura elevadíssima. Quando você vem para essa região que nós estamos, que é a região do Cariri, a micro-região do Cariri, nós temos um microclima diferenciado, justamente por causa da presença nessa região da Chapada do Araripe, que é essa área elevada que tem aqui, que nós temos área de 900 metros de altitude, há quem diga que nós temos jardim área até próximo a 1.000 metros de altitude. Então, quanto mais alto, mais frio, maior a quantidade de chuva por causa da existência da floresta, porque a floresta facilita a evaporação, a transpiração das plantas e depois a precipitação, que é a chuva. Nós estamos numa região extremamente privilegiada por conta da localização. Você observa aqui, ó, abraçados pela chapada, abraçados pela floresta. Olha aqui as cidades, ó, de Barbalha, vendo, de Crato, Juazeiro, Missão Velha. Do outro lado, mais um pouquinho aqui, a Nova Olinda, Santana, que estão mais próximos, né? Ó, a gente diz que elas são abraçadas porque funciona como um anfiteatro, como uma chapada fechando, formando um anfiteatro. Você veja que tem duas BRs que cortam essa região sul, que é essa aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês observarem, tá vendo? Ó, a BR-122, essa BR, ela, tá vendo? Ó, tanto ela entra
no Ceará, como ela sai na direção de Pernambuco, que corta aqui a nossa região, corta Crato e corta Juazeiro também. E nós temos a BR-116, que embora ela não corte essas principais cidades aqui, mas ela corta também o sul do Cariri, aquela região, não corta a micro, mas corta a mesorregião, que é essa aqui que vocês estão observando. Então, você tanto vai para o Pernambuco, como você vai para o lado da capital do estado do Ceará, pela BR-150. A localização dos municípios onde a gente está é perfeito para o comércio, para a educação. Então, pelo fato da gente meio que no centro do Nordeste, né? Isso facilita muito as nossas relações com os outros municípios, inclusive dos outros estados que vocês observaram aí, Paraíba, Pernambuco, Piauí. As relações são facilitadas por conta disso. Pois bem, dentro dessa região do Cariri, que vocês observaram, tem uma outra denominação que a gente chama de região metropolitana do Cariri. Observem aí quantos e quais são os municípios: Jardim, São Velha, Barbalha, Juazeiro, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Nova Olinda e Santana. Observar os nomes, vou voltar lá para a região do Cariri. Observa: Santana, Nova Olinda, Juazeiro Norte, Crato, Barbalha, São Velho, Porteiras e Jardim. Vou voltar lá, viu? Ó. Saiu quem aí? Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem foi que saiu? Vamos ver quem é bem ativo. Vou voltar. Ó. Porteiras. Porteiras, muito bem. Significa, portanto, que Porteiras, ela faz parte da região do Cariri, concorda comigo? Mas ela não faz parte da região metropolitana do Cariri. Região metropolitana, as regiões metropolitanas, elas são criadas pelo próprio Estado, de acordo com a interligação que existe entre os municípios, né? A nossa relação Cariri aqui é muito forte. Existe um elo muito forte, inclusive nós temos um polo de atração, né, de turismo religioso, um polo de atração no que se refere à saúde, um polo de atração no que se refere a comércio, à indústria. Então, nós já temos o polo como Juazeiro em relação a comércio e a turismo religioso, e a educação também, Barbalha também, por conta da saúde, Crato, Juazeiro e Barbalha por conta da cultura, e esses outros municípios, Jardim, São Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana, se interligam aos demais, formando uma grande aglomeração de pessoas, né? E essas pessoas extremamente interligadas. Então, existe a região metropolitana lá, região norte, lá em Fortaleza, por exemplo, e aqui do interior para cá só existe a gente, como agora região metropolitana, não pode mais nem ser considerado interior, né? Que é a região metropolitana. E quem é essa metrópole, entre aspas? Quem é esse polo dessa região? É justamente Juazeiro do Norte. Voltando para o texto, ele só vai acrescentar lá no finalzinho do texto, final não, no outro parágrafo, ele vai dizendo, ó, tá vendo que ele fala das BRs, que eu já falei aí, ó? A região é cortada no sentido norte e sul em sua parte central pela BR-122, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, ó, a BR-122, tá vendo? Base Alegre ao Crato, e pela BR-116, que é essa aqui que eu coloquei, né? Pela BR-116, do Mari a Penaforte, divisa com o estado de Pernambuco, no sentido leste-oeste, a 230, que eu não coloquei aqui, acho que eu esqueci. Não, não coloquei. E aí, o texto segue dizendo que, a seguir, estão listados 32 municípios com um breve relato de sua história. Nós não vamos ler tudo isso aí, porque é só apresentando, dizendo que, na sequência desse documento que nós vamos estudar, estão os outros municípios, né? Um relato rápido, breve, de cada município desse. Claro, gente, que a gente não vai encontrar dados detalhados de cada município desse, porque, infelizmente, na medida que o tempo vai passando, é que a ciência, as pesquisas vão se desenvolvendo e a gente vai levantando essas informações, catalogando, se certificando como verdadeiras,
antes de colocar em documentos científicos, em livros, em projetos. Por isso, nós não temos ainda informações tão detalhadas de cada município desse. Esses aqui, próximos da gente, até que nós temos, por conta da presença de muitas universidades que nós temos aqui, de levantamento de muitos dados científicos que nós já temos aqui. Agora, quando vai se distanciando para essas cidades menores, são poucas as informações, o município não tem uma organização para isso, as prefeituras não têm uma organização de levantamento de dados para isso, portanto, as informações não são tão detalhadas, mas nós vamos trabalhar assim nesses municípios, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Marilene ainda quer se colocar? Ruth, eu só queria falar em relação da importância que tem o IBGE para esses nossos estudos, né? E colocando como uma experiência própria, porque eu também já fui recenseadora do IBGE. E quando a gente chega nas residências ou nos municípios para falar com as autoridades, aí a gente percebe a importância deste órgão, que é o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, ou melhor, de Geografia e Estatística. A gente vai nas casas, a gente faz entrevistas, a gente acompanha a delimitação, os limites do município, para saber também o quanto que a cidade desenvolveu-se, a contagem das pessoas, para que a gente possa saber aquele município quanto tem de pessoas morando nele, né, que é a população do município, e que às vezes as pessoas não entendem da importância desse órgão para isso, desse órgão público, e da importância que tem da gente receber bem todas as pessoas que estão fazendo serviços que é para o nosso bem, para o bem da população. Porque, de acordo com esse pesquisador que vai na casa da gente, que esse ano não vai ser possível fazer, acontece essa pesquisa, não é todo ano. Se eu não me engano, não sei se é de 4 em 4 anos, esse ano era para acontecer, mas... Marilene? Oi. É a cada 10 anos, recenseamento, a cada 10 anos. Era para ter tido 2020, por conta da pandemia, não houve, porque... Sim. Pronto, dispenso comentário, né? Porque ia ter que entrar de casa em casa, para aquela pesquisa, aquela coisa. Então, eles cortaram ano passado. Esse ano a pandemia está pior que ano passado. Então, houve também corte de verbas. A gente compreende o corte de verbas por conta da necessidade de priorizar aquilo que é mais essencial ainda, que é a vida, que é a saúde, e que, portanto, não haverá esse ano novamente. Mas a gente compreende também, como Marilene está colocando, a importância imensa de levantamento de dados feito pelos recenseadores do IBGE, para que a gente tenha informações precisas, atualizadas, que vão constar gráficos, tabelas e mapas dos livros de história, de geografia, que serão estudados por vocês. E, Ruth, é bem engraçado que o jornal está apresentando, o jornal do Ceará, mostrando a dificuldade que as equipes de saúde têm que ir de casa em casa, em algumas localidades, para vacinar os idosos. A mesma coisa, gente, nós que fazíamos as pesquisas do IBGE, a dificuldade da gente era aquela, de casa em casa. A gente ia de movimento de carroça, de moto, a pé, para poder ir nas casas mais distantes para fazer essa contagem, para saber quantas pessoas, o grau de escolaridade, quem estava trabalhando, quantas crianças, quantos adultos, enfim. Os profissionais que levam a sério todo o seu trabalho, eles fazem de tudo para cumprir com o seu papel, tá certo? Só isso, Ruth. Professora, tá travando aqui um pouquinho para mim.